As promessas de Deus não são micro-ondas que você coloca, aqueceu e come. Pior do que não saber é saber errado. Pior do que não aprender é aprender errado. Que quem não aprende não faz. Mas você que aprende errado faz. E erra 2 vezes. Uou, Deus nunca te vai usar se você faz o mesmo que todo mundo faz. é verdade. Isso até na Bíblia. Vamos olhar só para Albert Einstein falar sobre isso. Ele diz que é uma loucura fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. É verdade. Isso nunca vai acontecer. Então, se nós queremos alcançar níveis extraordinários, nós precisamos nos desafiar. Eu não sei qual é a luta que você está a passar. Eu não sei o que Satanás sussurrou no teu ouvido, que desse poço você não vai sair. Mas é mentira. Porque nós saímos do poço. Eu saí do poço. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Hoje, não diferente, nós temos um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. Mas antes de passarmos para o nosso convidado, que foi escolhido a dedo por Deus, gostaria de mandar beijinhos extensivos aos 4 cantos do mundo. Beijinho para todos vocês e muito obrigado por vocês partilharem nossa página, subscreverem o nosso canal e colocarem likes. Não assistam só o programa, coloquem likes, partilhe. A tua partilha é evangelização. A tua partilha está a salvar muitas vidas. Obrigada a todos os semeadores deste ministério, juntamente com os nossos patrocinadores. Agora sim, vamos passar para o nosso convidado. Ele que é um homem autêntico, perceba algo, autêntico. Deus nos fez autêntico. Então, nada de queremos ser igualzinhos às outras pessoas. Vamos começar a perguntar a Deus, quem eu sou? Senhor, como você quer que eu me posicione aqui na terra? Então, o Senhor vai te dar uma dose única para que quando você assumir os lugares aonde Ele te colocar, você impactar. Então, eu tenho aqui comigo um pastor que impacta. Estou a falar na primeira pessoa porque já impactou a minha vida. Sem mais demora, eu vou cumprimentar o pastor Domingos Tomás. Bem-vindo, pastor Domingos. Muito obrigado, serva Edna. Um prazer, um privilégio estar aqui hoje e sinto-me lisonjeado por este privilégio. Muito obrigado. Eu também sinto-me lisonjeada porque é assim, vou frisar algo que eu já costumo falar aqui. O pastor Domingos está aqui porque ele foi escolhido a dedo por Deus. Deus mandou-me sair da zona de conforto para ir ter com o pastor Domingos. Perceba algo. Deus é que seleciona as pessoas que vêm nesta cadeira. Então você que já mandou mensagem há muito tempo e ainda não foi selecionado, não fale mal do Pó de Fé. Espere o teu momento. Espera a tua hora que vai chegar. E enquanto você espera, o que é que você faz? Adora. Enquanto você espera, ora. Enquanto você espera, prega o evangelho, perceba algo. Porque tem muita gente que também quer ouvir o teu testemunho, mas nós precisamos estar preparados. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não é simplesmente sobre a serva Edna selecionar imediatamente. Não, Deus é que manda. Por isso é que o Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Pastor Domingos, quem é Domingos Tomás? Como é que a tua história começa até chegar neste homem, neste servo de Deus de impacto? Uau! Então, Domingos Tomás, né, meu nome, a história começa lá nos quimbos de Kwanzassu, Uau! especificamente Gabela. Foi lá onde eu nasci e os primeiros passos da minha infância, até pelo menos 3, 4 anos, é lá onde eu tive. E nos anos 2003, nesse período de 4, eu me mudei para Luanda com a minha mãe.
Meu pai já estava em Luanda, veio procurar a vida, veio tentar a vida, deixou-nos lá na Gabela e depois de um tempinho nós nos mudamos também para Luanda. E lá começamos. Não vim de uma família crente, não cristã, os meus pais, e eu cresci longe da palavra, não conhecia nada sobre Deus. O pouco que eu sabia é de assistir, de ouvir, mas não tinha nenhum relacionamento ou intimidade profunda com Deus. Nesse período, nos mudamos para Rocha, onde começou. A princípio, Rocha Moagem, depois descemos mais lá para baixo, nas mediações do Rocha, então fomos crescendo aí naquele bairro. Um bairro completamente propício para um adolescente, uma criança, na altura, Sim. crescer desviado, e estávamos a percorrer, graças a Deus, um caminho diferente, porque o meu pai sempre apelou ao estudo. Então, desde muito cedo fui muito aplicado na escola, e o meu pai fazia questão de presentear, dar muitos presentes, então eu era muito e muito dedicado na escola. Até o período que houve a necessidade, então, de eu me mudar para o Golfo 2. Estamos a falar aí no ano 2008 a 2009, nesse período. Lá no Golfo 2, eu fui para a casa do meu tio, que eu chamo pai de criação. Ok. Na casa do meu tio, eu encontrei um ambiente literalmente diferente do ambiente da minha casa. Por quê? Porque lá na casa do meu tio o ambiente já era cristão. Meu tio já servia a Deus, a minha tia também, e os meus primos, que hoje eu tenho como irmãos, também frequentavam a igreja. E eu pequeno, era novo para mim, novidade para mim, nunca pisei a igreja, nunca vivi, nunca tive uma experiência com Deus, e só ia porque eles iam. Sim. E aí começou. Então passei a ir para a igreja, comecei a frequentar a igreja e comecei a ter interesse com aquilo. Por causa, principalmente, do entretenimento que tinha na altura com crianças e adolescentes. Nós estávamos lá e eu gostava daquele entretenimento. Uau. E eu ia por causa disso. Então lá começou. Depois eu tive que voltar para o Rocha e depois me mudo definitivamente para o Golfo 2. A minha história com Deus começou definitivamente no ano 2011 a 12. Nesse período, quando eu me mudo novamente para a casa dos meus pais de criação, que são os meus tios, lá eu comecei a viver algo diferente. Já estava na adolescência e comecei a frequentar os cultos de adolescentes. Até um dia que um homem de Deus foi e pregou, e o tema da pregação era do poço ao pódio. Nunca me esqueço desse dia. Uau. Ele trouxe a história de José, do poço ao pódio, e foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha o hábito e a cultura de sentar lá atrás, no fundo da igreja. E eu todo pequeno, lá atrás, a observar o culto. Após a ministração da palavra, aí entramos no momento da oração. Eu só sei que uma força tomou conta de mim e eu falava sem parar. Eu só ouvia os outros e nunca pensei que algum dia Deus me tomaria naquela proporção. E assim aconteceu. Eu, no fundo da igreja, comecei a orar em línguas e não parava. O culto terminou e eu continuava a falar em línguas. Uau. Tinha que vir alguns irmãos na altura que tiveram que me acalmar porque eu não conseguia me conter. Estamos a falar aí ano 2012, já nesse período. Porém, esse período de 2012, 2013, eu, embora já batizado pelo Espírito, já tinha muita sede de Deus. Eu, a princípio, quando eu fui batizado pelo Espírito, eu idealizei um programa que eu chamava de vigílias de leitura. Eram vigílias que eu me fechava no quarto, não para orar, só para ler. Uau. Eram vigílias de leitura. Inclusive, na altura, eu criei uma página no Facebook, essa página existe até hoje ainda, que é a página Vigílias de Leitura. Eu me fechava no quarto às 22, 23 horas e eu estudava até 3, 4 horas da manhã. Colocava uma bacia com água, colocava os pés na bacia, isso eu estudava, lia. Eu lia muito, muito mesmo, muito. E lia temas na altura que não era comum adolescentes ler. Eu já lia, eu já buscava, e Deus me dava autoridade para falar sobre aqueles temas. Mas tem algo que mudou a minha história. Tem uma frase que diz: antes de Deus te usar profundamente, Ele vai te ferir
profundamente. Então Deus nunca te usa sem te ferir. Primeiro Ele vai te ferir, depois Ele vai te usar. Foi no ano de 2014, 15 a 16, especificamente o 16, que as coisas mudaram literalmente para a minha vida. Eu tinha uma irmã na altura que devia ter 5 anos, a Eliane, e ela adoeceu. Nós, sem possibilidades e condições, tivemos que levá-la para o Hospital Geral, Luanda. Então ela lá ficou. Ela ficou internada durante 40 dias. Numa cama, sem levantar, sem caminhar. E eu fiz 40 dias de vigília. Eu, na altura, na igreja onde eu frequentava, eu ia, pegava a chave da igreja, me fechava na igreja e orava. Todas as noites fazia vigília. Começava às 23 horas, terminava às 3 horas, 4 horas da manhã. Só orando por ela. 5 anos de idade, numa cama do hospital, sem se mover, e ela lá. Eu orei, vigiei, foram vigílias atrás de vigílias. E aí o quadro dela só piorava. Meu Deus. Só piorava. Eu orava tanto, jejuava tanto, 40 dias, e o quadro dela só piorava. No 40º dia, que foi o último dia, eu fui para a igreja, me fechei, orei cansado, emagreci. Foram 40 dias seguidos orando. E quando eu termino de orar, eu volto para a casa do meu tio, meu pai de criação, e me ligam, dizendo que a menina acabou de morrer. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, que é isso? E a morte dela foi muito difícil para todos nós, porque ela, por ter ficado durante 40 dias na cama sem movimentos, então houve a necessidade de os médicos embalsamarem para exercitar. E cremos nós que eles erraram na dosagem do produto usado e queimou o corpo dela todo. Meu A Deus. queimadura foi até o 3º grau. O corpo todo queimou. E ela morreu. E ela morreu, o coração parou de bater e ela morreu. E quando eu chego a casa, ligaram dizendo que a menina morreu. Eu nem coragem tive de ir para o hospital. Eu fiquei em casa e comecei a questionar Deus. Mas onde é que o Senhor está? São 40 dias de vigília, 40 dias orando. Eu busquei, eu orei, eu jejuei. Eu me fechava na igreja durante 40 dias. Onde é que Deus estava? E eu comecei a questionar Deus. Virei as costas para Deus. Não queria saber de igreja, não queria saber de Deus. Me fechei. Graças a Deus, o meu pai de criação, hoje ancião presbítero Felipe, sempre esteve ali a encorajar. E eu já nem queria saber de Deus. Meu Deus. Desprezei, nem vontade, nem prazer de ir para a igreja eu tinha. Fizemos o funeral, enterramos ela. No mesmo ano, 2016, o meu pai perde o emprego. Quando ele perde o emprego, o meu pai viaja. Fica um ano ausente da família, sem renda nenhuma, sem mandar alguma coisa. E eu, primeiro filho, e tudo isso mexia com a minha psique, com a minha cabeça. Eu entrei em uma depressão profunda, a morte da minha irmã, o meu pai que está ausente durante o ano, e eu só ficava no quarto fechado. Fechado. Meu tio esteve aí, não, tens que voltar, tens que ir. Eu não tinha prazer nem vontade nenhuma de ir para a igreja ou para Deus. E lá foi. Depois de alguns meses, eu compreendi o porquê que Deus levou a minha irmã. E aí a história mudou 360 graus. Uau. Tudo começou a fazer sentido. Uau. As questões, por que Deus levou a minha irmã? Por que Deus matou? Começaram a se encaixar as respostas. É que durante muitos anos eu fui orando para a conversão da minha mãe, principalmente. Eu fui orando muito para que a minha mãe se entregasse, para que Deus tomasse ela. E eu busquei muito a Deus em oração para a conversão dos meus pais. Ela não se convertia. E Deus começou a comunicar para mim que o caminho que Ele encontrou para trazer a minha mãe foi levando a minha irmã. Meu Deus. É pesado, difícil, mas foi assim que aconteceu. Porque após a morte da minha irmã, desde aquele período para cá, a minha mãe entregou-se e começou a andar. Lembro-me que quando nós colocamos o caixão no carro, a minha mãe disse assim, bem alto, Deus, se o Senhor fez isso para me trazer de volta ou para me levar à sua casa, o Senhor conseguiu.
Meu Deus. E nós fomos, enterramos ela e até hoje ela está em Cristo. Ligou-me ainda semana passada e disse: quero o dinheiro para comprar pano do coral das senhoras. Eu disse: Amém. vamos mandar. Glória a E aí Deus. começou a história. Aí eu compreendi que Deus estava a tratar comigo alguma coisa. E Deus falava muito comigo, eu ainda falava hoje enquanto víamos com os meus amigos. Que depois desse período, Deus me deu um sono profundo uma noite. E esse sono profundo, Deus me deu um sonho. E foi através desse sonho que eu tive a certeza que Deus me estava a chamar para o ministério da pregação ou da palavra. Uau. Eu dormia. Enquanto eu dormia, Deus mostrou-me um monte, uma montanha. Deus estava por cima desta montanha. Só que embaixo, por baixo, tinha uma multidão de pessoas clamando por ajuda, chorando. Essas pessoas faziam de tudo para escalar essa montanha. E não conseguiam, porque a montanha era muito longa, muito extensa. Eu estava lá em cima. Atrás, na minha traseira, tinha uma multidão de homens de Deus sentados. Eu estava à frente. Eram homens de Deus que sempre foram referências para mim na altura. E até hoje tenho-os como referência. E os homens de Deus começaram a dizer para mim: prega, 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 prega. Yes. E eu dizia: como é que eu vou pregar diante desses homens de Deus? Como é que eu vou ministrar diante desses homens de Deus? Eu sou nada. Eu não sei absolutamente nada. Como é que eu vou pregar diante desses homens de Deus? Uau. E os homens de Deus atrás diziam: prega, prega. E eu ganhei coragem e comecei a pregar. Enquanto eu pregava, tudo isso no sonho, enquanto eu pregava, as palavras que saíam da minha boca transformavam-se em fios e escadas. E as palavras desciam do alto monte para baixo. As pessoas estavam lá embaixo, escalavam aqueles fios, outros escalavam as escadas e subiam. E os pastores lá atrás gritavam mais alto: prega, 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 prega. E quanto mais eu pregava, mais pessoas subiam. Mais pessoas subiam. Eles diziam: tu só podes parar quando todo mundo subir. Enquanto a última pessoa estiver lá, você não pode parar de pregar. E eu pregava com muita intensidade, muita intensidade. E as pessoas subiam, subiam e subiam. Eu acordei daquele sonho até a última pessoa subir. Eu acordei daquele sonho cansado, sem compreender absolutamente nada. No mesmo instante, liguei para algumas pessoas, para alguns pastores que tinham muita experiência na altura e procuravam entender. Quando eu acordei do sonho, já tive a certeza que Deus está a falar comigo alguma coisa relacionada ao chamado. Só que eu era inexperiente, não sabia absolutamente nada. Então liguei para alguns homens de Deus que conheciam melhor da matéria e todos eles foram unânimes dizendo: Deus está a te chamar para o ministério da palavra, para o ministério da pregação. E aí começou. Comecei a me dedicar mais aos estudos. Comecei a ter as primeiras oportunidades. Eu comecei a pregar em círculos de oração. Um grupo que se reúne num quintal com 10 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas. Aí nós começamos. Pregamos hoje nesse ponto, pregamos amanhã nesse ponto. E tive a primeira oportunidade para pregar numa igreja, que na altura na igreja onde eu frequentava, uma igreja grande, num congresso de adolescentes. E aí eu subi no altar. Minha primeira vez a pregar numa igreja. Já pregava em círculo, mas nunca antes numa igreja. E aí eu tomei o altar e comecei a pregar. O tema foi: este cativeiro não é eterno. Eu me preparei como se fosse a minha última pregação. Porque desde muito cedo me ensinaram que oportunidades abrem portas. E aproveitei aquela oportunidade, me preparei como nunca, estudei e preguei. Até hoje, nunca me esqueço dessa pregação pelo impacto que ele teve, não só na vida dos que me ouviram, mas também na minha vida. Aí começou. Daquele culto, comecei a ser chamado para vários outros cultos, várias outras igrejas, porque no culto onde eu preguei tinha pastores que me viram a pregar. Esse adolescente quem é? Está a pregar assim? Vamos chamá-lo lá para a nossa igreja. E aí comecei a pregar. Eu já comecei a viajar para províncias enquanto adolescente e lá fomos. Até que, no ano de 2017, Deus apresentou-me meu pastor, a minha paternidade, meu pai na fé, o reverendo Dr. Ismael Pinheiro Sebastião. E lá fomos e começamos a trabalhar. Começamos na juventude, lá na igreja. E só fomos porque temos o pastor Ismael como uma referência, então vamos lá, vamos cultuar.
Não tínhamos noção que Deus estava a preparar uma exposição para nós. Yes. Somente fomos, trabalhamos, porque Deus, para agir, Ele age muitas das vezes quando nós... Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, amo muito esse texto. Eclesiastes 11, 5 fala sobre o agir invisível de Deus. Amém. Ele diz: quem conhece o caminho do vento? Ou quem pode explicar como é que se formam os ossos do bebê no ventre de uma mulher grávida? Uau. Ninguém. Assim como ninguém conhece o caminho do ventre, nem pode explicar o processo da formação óssea, assim também é o agir de Deus. Deus age no invisível. Às vezes nós sabemos que Ele está a agir, mas nunca saberemos como vai agir. Isso faz toda a diferença. Isso talvez é que torna Deus Deus, né? Yes. Porque Ele é imprevisível. Quando você pensa que Ele vai vir pela porta, vem pela janela. Quando você pensa, vai vir pela janela, vem pela porta. Exatamente. Então foi desse jeito. Nós entramos lá, começamos a trabalhar lá na juventude, com atualmente o pastor Daliano, e fomos trabalhando, até o dia que Deus nos apresentou ao nosso pai reverendo Ismael. Então Deus apresentou-nos a pastora Glória, nossa mãe. A pastora Glória apresentou-nos ao pai e hoje estamos ali. Hoje, para a glória de Deus, eu trabalho a tempo integral na catedral. Deus chamou-nos para isso. O pai chamou-nos, colocou-nos sentado e ele disse: vocês acreditam que foram chamados para o ministério? E eu disse sim. Eu e mais um companheiro que não está cá, o homem de Deus, Belmiro Manuel, um homem muito usado por Deus também. Vocês acreditam que Deus os chamou para o ministério? Nós dissemos sim, nós acreditamos. Vocês gostariam de trabalhar para o ministério? Nós dissemos sim, nós gostaríamos. E o pai disse o seguinte: assim como Elias falou para Eliseu, eu falo: vão, despeçam pai e mãe e sigam. Despeçam pai, despeçam a mãe e sigam. E nós fomos. Tivemos que abrir mão de emprego para se dedicar na igreja. Mas para a glória de Deus, entramos para trabalhar a tempo integral e hoje Deus nos tem honrado muito. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida até hoje. E lá foi. Começamos a pregar, deram-nos a responsabilidade de liderar um culto. Um jovem inexperiente, numa igreja tão grande como aquela, liderar um culto. Hoje que eu falo para a serva Edna, eu lidero uma equipa de quase 70 pessoas. Uau, glória a Deus. A pessoa mais velha da minha equipa tem 75 anos. Meu Deus. A idade da minha avó. As pessoas me perguntam como é que eu lidero pessoas que têm essa idade. E a maior parte da minha equipa são adultos. Conta-se os jovens da minha equipa. Eu tenho pessoas na minha equipa de 40, 50, 60 e 75 anos. Uma multidão de pessoas. As pessoas perguntam como é que isso foi possível? Como é que as coisas chegaram até aí? Então a resposta que eu dou é: Deus nunca vai te usar profundamente sem antes te ferir. Ele vai te ferir para te usar. E hoje estamos aqui, trabalho como secretário do reverendo Ismael e estamos a liderar o culto de ativação, e renovação. E queremos que grandes coisas ainda Deus tem para nós. Amém. Não é muito a minha história pequena, mas queremos que Deus tenha feito grandes coisas até aqui. História esta que Deus já preparou as pessoas que vão ser impactadas e eu sou a primeira. Eu já comecei a ser impactada. O pastor, uma das causas também que fez vir aqui, falou bem no princípio de algo que deste o título do meu segundo livro. Meu Deus. Eu perguntei a Deus, por acaso anteontem, e ele deu-me: qual é o título, serva Edna? Do poço ao pódio. Do poço ao pódio, pastor. Uau. Muitos não querem o poço, Exato. mas querem o pódio. Muita gente hoje no pódio, porque passou no poço, estão a ser invejadas, sacrificadas, rotuladas, porque estão no pódio. Exatamente. Mas as pessoas não querem reconhecer que houve um poço. Exatamente. Mas só que quem entra no poço com Cristo, Deus resgata. Assim como resgatou Jeremias do calabouço. Exatamente. E quando o pastor falava do título do cativeiro, não é
eterno. Esse cativeiro não é eterno. São muitas chaves, percebam algo, e eu costumo dizer muito sobre isso. Pastor, eu aconselho a todo mundo, quando se sentar para assistir o Pó de Fé, que peça a Deus para ativar os olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que possam assistir no Espírito. Porque Deus entrega muitas chaves. Literalmente. Então, eu tenho aqui o título do meu próximo livro, que vai falar da minha vida, Do poço onde eu estava, para o pódio onde eu estou e Uau. aonde Deus vai me colocar. Uau. Tem que existir um poço. Precisa. Eu testemunho a história. Todo mundo tem uma história. Exatamente. Todo mundo tem uma história para Quem contar. nasceu adulto é só Adão, né? Exatamente. E tendo dado que diz, quem nasce grande é monstro. Exatamente. Perceba algo. Então, Deus é um Deus de pequenos começos, e você tem que ir lá no fundo do Exatamente. poço para Ele estender a mão, atirar a corda e Ele mesmo te puxar. Porque a Ele toda a honra e toda a glória. O pastor falou também aqui uma chave muito importante que eu fui apontando, que Deus dá sinais aos escolhidos. Sempre. Hoje é um homem que prega. E a pregação do pastor traz reflexão. Aviva. Então, existem sinais de que Deus te escolheu para determinada missão no Evangelho. Literalmente. E talvez vão nos assistir quem é chamado, talvez não, com certeza quem é chamado vai assistir. É importante que compreenda isso. E a serva Edna tocou num ponto crucial. Qual? Todo chamado tem sinais. Deus nunca vai te chamar e não te dar sinais. Yes. Nunca. E se você tem uma certeza no teu coração de que Deus te chamou, então busca por sinais. Sim. Não é errado buscar por sinais. Gideão, por exemplo, buscou e 2 vezes. Uau. Quando Deus estava a chamar Gideão para libertar Israel, Gideão diz assim: se for o Senhor me chamar, dê um sinal. Que chova aqui, molha tudo, menos este pano. Uau. Choveu, molhou tudo, menos o pano. Ele disse: não estou convencido. Tem que chover de novo, molhar o pano, somente o pano, agora em volta nada molha. Meu Deus. E aconteceu a mesma coisa. E Gideão teve a certeza que Deus estava o chamando. Elias, quando orou para que o céu abrisse e a chuva caísse, o que fez com que Elias parasse de orar foi um sinal. O servo disse: eu vejo uma nuvem pequena. Ele disse: pronto, é sinal, vamos embora. Então Deus trabalha com sinais. Os sinais são os indicadores de Deus. Eu, por acaso, no meu livro, você falou de livro, deixa eu aproveitar aqui já, Sim. que vai sair daqui a pouco, já está pronto. Eu falo, trabalho também sobre sinais. Eu falo também um bocadinho sobre sinais, porque falo sobre o ritmo de Deus, como dançar no compasso de Deus, como andar no ritmo de Deus, como andar no compasso de Deus. Então tem sinais que não podem ser ignorados. Então, para quem foi chamado, para quem sente que Deus está a chamar, existe um sinal. Se não estás a perceber, o sinal é porque estás distraído. Então procure pessoas mais idôneas, que compreendem melhor do assunto e vão te direcionar. Mas tem sempre um sinal. E gostaria que o pastor frisasse aqui um dos sinais. Vamos lá. Um dos sinais de que Deus te está a chamar, primeiro, Deus pode chamar, deixar aqui já claro, o chamado, o sinal do chamado é diferente para cada pessoa. É verdade. Olha, por exemplo, para Isaías. Ele disse: quando Deus me chamou, morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono, tinha anjos voando, dizendo: santo, santo, santo. Esse é o chamado de Isaías, profundo. O chamado de Ezequiel, muito mais terrível. Ele disse: eu vi seres com 4 cabeças, rodas, uma atrás da outra, uma dentro da outra. Esse é o chamado de Ezequiel. Mas vê o chamado, por exemplo, de Pedro. Vê o chamado de João, vê o chamado de Mateus. Jesus chegou e disse: siga-me. Não teve efeitos sobrenaturais, não teve anjos, não teve rodas. Ou seja, Deus chama cada um de acordo ao propósito que ele tem. O chamado não é igual. O jeito conforme Deus te vai chamar não é do meu jeito. E muitas das vezes, essa diferença no chamado deve-se ao tempo, à visão e ao propósito. O propósito que eu tenho não é o mesmo que o teu. Então o chamado não será igual. A forma de chamado não será igual. Então quais são os sinais? Deus pode chamar, primeiro, através da convicção do coração. Todavia, todo chamado precisa ter uma confirmação.
deve ter uma confirmação. Sinais, sonhos. Eu senti que Deus me chamou, eu compreendi que Deus me chamou por meio de sonhos. Yes. Uma palavra, imposição de mão, inclusive. Então, existem várias formas de Deus te chamar. O que você precisa fazer é identificar qual é a forma que Deus está a te chamar É verdade. e trabalhar nisso. É verdade. Porém, os teus olhos espirituais precisam estar abertos para compreender o sinal de que Deus te está a chamar. É O verdade. que é que eu falo sobre isso, serva? Porque muitas das vezes Deus já nos chamou há muito tempo, só que nós ignoramos, não compreendemos e o tempo está a passar. E depois vamos cumprir o propósito fora do tempo. É verdade. É perigoso. É verdade. É muito profundo, muito profundo. Deus tem, sim, senhora, várias formas de nos chamar. Nunca nos chama nos chama da mesma vertente. Por exemplo, eu como serva Edna, eu comecei a sentir, a ver sentido na minha vida depois de eu devolver a minha vida a Cristo. Uau! Eu comecei a viver, a sentir a vida, deixei de sobreviver para viver, quando devolvi a minha vida a Cristo. E depois de devolver a vida a Cristo, uma das coisas que Deus me mostrava em sonho, tanto em visão, é que eu pregava nos aeroportos, e eu faço isso, é um caso sério. Eu estou no aeroporto e eu pregava, anunciava o evangelho, pregava. E uma das vezes mais profunda foi que eu estava na igreja de uma serva de Deus, cá em Angola, onde ele mandou-me para lá, porque eu já disse, se for para sair da zona de conforto e eu sentir que foi Deus alguma coisa, ele vai fazer naquele lugar. Então eu fui para lá e até hoje vem na minha cabeça, visão enquanto orava, eu num palco enorme, o pastor viu-se na montanha. Exatamente, existem sinais. E reforçando um pouco, já continuando esse breve testemunho, é que para nós sentirmos o sinal na hora certa, nós precisamos estar na frequência, não é, pastor? Exatamente. Precisamos estar na frequência de Exatamente. Deus. Conectados. Conectados com Deus. Porque senão aquilo que acontece, Deus está a falar, você não está na frequência, passa. Literalmente. E quando não for a altura de agir, você vai viver fora do propósito. Então, eu pergunto a ele, Senhor, por que você me trouxe aqui? E depois de tanto insistir em oração, choro, quebrantamento, ele me revela. Eu em cima de um palco, mas era um palco tão grande que jamais o meu pensamento pensou até ali. Porque Deus é Deus. E depois disso, aparece um anjo com aquelas cartas que os anjos trazem. Atirou-me assim. Os rolos. Exatamente, aqueles rolos maravilhosos. Eu não estava a dormir, eu estava acordada. Eu estava numa igreja aqui em Angola, de uma serva de Deus que eu muito admiro. E lá naquele rolo vinha aquelas bandeiras, era um rolo de bandeiras, que significa que nações. Uau. Então Deus revela o que Ele quer conosco. Deus dá sinais. E um dos sinais foi este. Idem por todo o mundo pregar o evangelho. Uau. Nesta cadeira estamos a fazer o quê? A pregar o evangelho. Literalmente. Primeiro aqui, com a tecnologia, e depois futuramente pisar o solo. Mas Deus revelou o que Ele quer na minha vida. Uau. E agora a pergunta que se segue, pastor. Existem chaves para que nós vivemos aquilo que Deus está a mostrar. É isso. Como é que um cristão chamado deve agir na caminhada para chegar e viver as promessas ou aquilo que Deus mostra? Uau. Pronto, primeiro quando você é chamado por Deus, você compreende o propósito que Deus tem para ti. Isso é extremamente fundamental. A compreensão do propósito para saber caminhar nele. Exatamente. Porque não dá para caminhar no que você não entende ou não compreende. Isso é extremamente arriscado e perigoso. Só que aqui tem outra questão. Deus nunca te vai revelar o propósito na sua totalidade. É verdade. É importante quebrar esse galho aqui. Sim. Porque as pessoas dizem assim, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Deus, raramente, a não ser que Ele tenha um propósito muito específico contigo. Sim. Raramente Deus te revela o propósito na totalidade. Sim. A maior parte das vezes Deus vai te revelando o propósito gradualmente, fruto da necessidade que Ele quer que você alcance numa determinada estação ou tempo. É verdade. Isso acontece com muita frequência. Então, quando você compreende isso, por exemplo, aí você, vamos lá, imaginemos que Deus, eu compreendo que Deus me está a chamar. Ok. Deus me está a chamar para as nações. Se Deus me está a chamar para as nações, a primeira coisa que eu preciso compreender é que eu não vou logo voar para as nações.
O como. Exatamente. Yes. Por isso é que Jesus disse assim, vamos lá, comecem em Jerusalém. Tarefa de casa primeiro. Porque Deus, para te levar às nações, você precisa cumprir na região em que você está. E é aqui que as pessoas não compreendem, certo? Yes. Que as pessoas querem viver o que Deus prometeu e não compreendem que não tem como viver o que Deus prometeu sem passar pelo processo. As promessas de Deus não são micro-ondas que você coloca, aqueceu e come. Não, é cozinhado mesmo. Vai no fogo, tem tempo, tem que ferver, tem que estar pronto. E assim que Deus age com as promessas. Tem promessa que Deus lhe fez agora que não vai se cumprir agora. É verdade. E você precisa compreender isso. É verdade. E aqui levanta-se uma outra questão, que é a questão de aprendermos a ter mentores e pais. Um pai e mentores. Sim. Por quê? Porque existem coisas que Deus vai falar para ti que você não tem maturidade para compreender. E tem uma frase que diz assim: pior do que não saber é saber errado. Uau. Pior do que não aprender é aprender errado. Yes. Que quem não aprende não faz. Mas você que aprende errado faz. E erra 2 vezes. Uou. Yes. Então, aqui está o grande Glória. problema da maior parte das pessoas. Quando você tem mentor, tem um pai, você é instruído. E ele já viveu coisas que você não viveu. É verdade. Isaac perguntou, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. O pai que está a falar com o Isaac já teve experiências lá atrás. Sim. Abraão teve experiência. Sim. Ele conhece Deus. Sim. Num nível e numa proporção que o filho não conhece. Então, esses elementos, pai, mentores, é a resposta muitas das vezes para entendermos o cumprimento da promessa, tal como a serva Edna colocou. Deus lhe prometeu, mas a promessa que Deus lhe deu não significa que é para o cumprimento agora. É verdade. Existem coisas que Deus te prometeu para agora, que não vão se cumprir agora, é para daqui a 10, 15, 20 anos. É verdade. E há necessidade de, inclusive, cultivar, e todo servo e serva de Deus precisa ter isso, cultivar a paciência. Porque quando não somos pacientes, nós queremos acelerar o processo. O Pó de Fé tem 2 anos e alcançou o que alcançou. Mas é um projeto que não foi idealizado há 2 anos atrás. É um projeto que foi idealizado há muito tempo atrás. Por que não foi implementado há muito tempo atrás? Se já tinha a visão, paciência, processo, compreender que agora é a hora de Deus. E quando a hora de Deus chega, não tem nada que possa se opor. É verdade. É muito forte. O pastor falou sobre mentor. Há quem ainda pensa que mentoria é frescura. Ter um mentor. Não preciso. Hoje, então, que todo mundo sabe orar, todo mundo ora muito, todo mundo sonha muito, todo mundo entende tudo. Literalmente. Já jejuei muito. Eu, especialmente, sou mentora também de mulheres, casais, não é? E, principalmente as mulheres, eu começo por ouvi-las. Explica o que é que se passa. Mas e ela começa assim, já orei muito, já jejuei muito. E eu costumo dizer, orar muito não é orar certo. Uau. Oraste como? Isso. Já jejuaste como? Explica. Leste o quê? Quais são os versículos que você empregou como? Depois Deus vai dando a sabedoria de como tratar aquela pessoa, como mentorar. E só sei dizer que a vida dessas mulheres não é a mesma. É uma aceleração. Então, muita gente hoje ouço dizer que a mentoria é frescura. E nós vimos a história de Samuel e Eli, não é? Literalmente. Ele ouvia, mas não entendia que era Deus que estava a falar. Então, precisamos sim, pastor, eu concordo contigo, precisamos sim ter alguém que saiba mais do que nós e que nos direciona. Literalmente. Eu aconselho quem nos ouve a procurar mentor. Tenha mentores. Pessoas com reputação, resultados, sim. experiência. Sim. Porque existe um desvio e, por exemplo, quando se fala sobre crescimento em negócios, toca-se muito nisso. Não só crescimento em negócios, crescimento social também, que é o desvio de 1 centímetro. Existe no início de toda a jornada um desvio que pode te levar à destruição, à desgraça. E esse desvio é o desvio de 1 centímetro. Um desvio que você não percebe, mas acontece. É verdade. Depois lá à frente você diz assim, mas eu tinha tudo para dar certo, como é que eu dei errado? Teve um desvio de um desviozinho. Uau. Que você nem sequer percebe, mas te desviou. É verdade. E você perdeu a rota. Então o mentor serve para isso. Ele estica a linha e te diz, vem por esse caminho. É verdade. Anda por aqui. E também não só por isso, mas porque é tão vantajoso ter mentor,
Porque você se escusa de cometer alguns erros. Porque ele vai te dizer, não, se por esse caminho você vai cometer erro. Porque eu passei por aqui e cometi. Então não passa pelo Golfo 2. Passa pela Vila, Sim, por exemplo. sim, sim, Porque ele já passou por um caminho onde ele já enfrentou o que sim. enfrentou. Então ele te, Te direciona. te direciona. E eu costumo dizer uma coisa muito importante. O caminho, antes de ser caminho, alguém passou por lá. E não precisamos todos cometer os mesmos erros. Literalmente. Por isso existem os mentores, os pais espirituais. E quem é mentorado tem que obedecer. Literalmente. Porque mentoria sem obediência é a mesma coisa que nada. Literalmente. Você está a fazer uma mentoria, te direcionam a fazer assim, a orar assim, a seguir assim, a estudar assim, mas você não faz. E quer resultados. Literalmente. Obediência. Perceba algo. Mentoria não é frescura, é direcionamento. E vai trazer aceleração ao teu propósito. O pastor Domingos deixou muitas chaves e eu costumo dizer, o Pó de Fé dá chaves. Prepara a tua caneta, o teu bloco de nota, caso você ainda não tenha preparado. E mais uma chave que o pastor Domingos deixou aqui, que eu fiquei assim aqui a refletir com ele. Estratégias de oração ou de estudo na fase do preparo para o propósito. Ele deixou a seguinte chave. Ele fazia vigília De de leitura. leitura. Isso foi muito forte. Isso foi muito forte. Vigília de leitura com os pés na bacia para ler, para estudar a palavra. E esse tipo de estratégias, quem dá é o pai, Exatamente. não é pastor Exatamente. Domingos? Exatamente. Mas Deus fez é um durante Deus de quanto estratégia. tempo? Uau! Eu fiz durante muito tempo. Meu Deus. Muito tempo. Eu sempre gostei de leitura e eu sempre li muito. Eu todos os anos me desafiava a ler. Uau. Por exemplo, um dos desafios que eu sempre fiz é, por ano, pelo menos, ler 12 livros. E não me refiro a livros bíblicos, né? Livros, não livros da Bíblia melhor, mas livros que falam sobre a fé e muitos outros, inclusive, sobre o conhecimento social. E para quem tem um chamado de um ministério, que abro esse parênteses para falar sobre isso, você precisa conhecer sobre tudo, ler sobre tudo, entender sobre tudo. Hoje, 80% dos problemas que temos na igreja não são espirituais, são emocionais e psicológicos. Uau. Sim, 70% a 80%. Então, há necessidade de pastores entenderem sobre psicologia, estudarem sobre questões de inteligência emocional. Porque às vezes estamos a dar respostas espirituais para problemas emocionais. Yes. Então é ir para a guerra com uma arma errada. Concordo. É isso aí, todo E sentido. tu ficas a dar tiro no escuro Sim. e não alcanças ninguém. Então há essa necessidade. Então eu sempre procurei ler isso. Então como é que eu fazia? Eu fazia assim uns cálculos. Vamos lá. O ano tem 12 meses, eu vou ler por mês um livro. Se eu ler por mês um livro, eu li por ano 12 livros. Já me ajuda. E fui fazendo. Hoje, graças a Deus, já consigo superar esta meta. Este ano estou com uma meta que é de 30 livros por ano. Não é fácil, mas podemos. Significa pelo menos ler 2 livros por mês. Uau. Já estou agora quase no 6º livro Glória a do Deus. ano. Então tem sido leituras constantes. Eu amo ler e amo estudar. Então vamos lá. Tudo isso é estratégia. Por quê? Porque tu podes ser comum, mas ser usado de forma incomum. E isso só vai acontecer quando você fazer coisas incomuns. Deus nunca te vai usar se você faz o mesmo que todo mundo faz. É verdade. Isso até na Bíblia. Vamos olhar só para Albert Einstein falar sobre isso. Ele diz que é uma loucura fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. É verdade. Isso nunca vai acontecer. Então, se nós queremos alcançar níveis extraordinários, nós precisamos nos desafiar. Amém. E os homens de Deus que foram muito usados no nosso continente de África, eles faziam muito isso. Dave Robertson, embora não africano, mas um homem muito usado por Deus, Deus lhe deu uma estratégia. Essa estratégia mudou o ministério dele. Eu vou deixar aí o livro para quem estiver interessado. O título é Andar no Espírito, Andar no Poder. Ele fala sobre o poder da oração das línguas estranhas. Ele diz que ele trabalhava numa empresa, numa fábrica.
fazia 10 horas de trabalho, entrava às 7, saía às 17. Mas ele sentia que Deus estava lhe chamar para o ministério. O que é que ele fez? Abriu mão do serviço. Chegou em casa e ele disse, Senhor, abri mão do serviço. Agora, o que é que eu vou fazer aqui em casa? Ele disse que Deus lhe disse assim, entra para o quarto e durante 6 meses, o mesmo horário que você entrava no serviço, entra no quarto. E o mesmo que você saía do serviço, saia do quarto. Meu Deus. Ele ficou durante 6 meses, todos os dias, entrava no quarto às 7, só saía às 17. Orando em línguas estranhas. Então ele entrava 7 horas, ficava 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou 12 horas, o sino da cidade tocava para o almoço. Ele saía do quarto, almoçava. Quando o sino toca para voltar ao serviço, ele voltava e continuava a orar. Até 17 horas, sino tocou hora de saída, ele saía do quarto. 6 meses fechado, 10 horas orando em línguas. Depois dos 6 meses, não tens noção do que é que Deus fez na vida daquele homem. Meu Deus. Pesquisem, procuram. David Robertson. Morreu agora recentemente. Um homem muito usado por Deus. O que é isso? Estratégias. Exatamente. Deus dá Dá estratégias. estratégias melhores. Até para os profetas Deus deu. Uau. Eu preguei agora de manhã, veio de uma pregação, e eu preguei sobre 2 Reis 6. Quando o rei da Síria fazia programa para matar o rei de Israel, Deus dava estratégia a Eliseu. Fala para o rei não ir para ali, fala para se esconder aqui. Estratégia. Estratégias. Quando Gideão está para ir para a guerra, Deus disse, bebam água. Quem beber como cão, fica. Mas quem tirar com a mão, vá. Estratégia. Então, Deus trabalha com estratégia. Se até Deus tem estratégia, por que é que nós não temos? Yes. Oh, glória. Oh, meu Deus, muito impactante, muito abençoado. Eu estou sendo muito abençoada e sei que lá em casa também os nossos irmãos serão muito abençoados. Não tem como Deus escolher alguém e essa pessoa não ser transformada Verdade. em todas as áreas. Deus é um Deus que suscita o crescimento e eu sou uma delas, pastor. Eu lancei agora o meu livro, a sexta-feira passada, há uma semana. Uau. Uau. Nem eu mesmo sabia que eu sonhava que iria lançar um livro. Meu Deus. Ele me tornou uma mulher culta. O meu antes e o meu depois. Ele ativou coisas em mim que eu nem tinha noção. Deu-me uma sutileza, uma sabedoria que só vem dele, pastor. Então, quando vejo o pastor assim a falar dos livros que lê, a maneira como caminha dentro do evangelho, só Deus faz isso. Verdade. Antigamente nós tínhamos medo. Não, crente passa fome, crente vive mal, crente cristão é pobre, cristão mendiga. É mentira. Mentira. Existem promessas na Bíblia. Como assim? Eu sou cristão, estou aqui, servaeta. Pastor Domingo está aqui. Olha para nós. Perceba algo. Olha para nós, a nossa imagem não te diz nada. Como assim cristão só mendiga? Como assim cristão não é transformado? Tudo que nós temos e vamos ter, Deus é que nos deu. Estamos na frequência dele. E aceitamos ser moldados. Amém. Aceitamos ser lançados no poço para o pódio. Perceba algo. Eu não sei qual é a luta que você está a passar. Eu não sei o que Satanás sussurrou no teu ouvido, que desse poço você não vai sair. Mas é mentira. Porque nós saímos do poço. Eu saí do poço. Pastor Domingo saiu do poço. Perceba algo. Perceba. E Deus ainda está a trabalhar em nós. Então não sei qual é a palavra que Satanás sussurrou no teu ouvido. Olha para nós. Eu sei que você vai ver e vai sentir Deus em nós. Pastor Domingo, tem pessoas lá em casa que estão a passar momentos dificílimos, assim diz Deus, que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de força, uma palavra de reviravolta, Pastor Domingos. Fale uma palavra para essas pessoas, Pastor Domingo. Uau. Eu agora vou olhar para a câmera, assim, para falar isso. Yes. Enquanto a serva Edna fala que eu sinto uma presença muito forte da parte de Deus, aqui onde eu estou sentado.
Eu vou recitar aqui algo que está lá no meu livro, nessa câmera, no ritmo de Deus. O penúltimo capítulo desse livro é a página que Deus escreveu depois do Amém. Esse é o penúltimo capítulo do livro. A página que Deus escreveu depois do Amém. Porque eu pensei que o livro estava pronto já. Fechei o livro, concluí o livro. E Deus disse assim, tem uma página ainda que tem que se escrever. Mas eu já coloquei Amém. Então vai ser a página que Deus escreveu depois do Amém. E Deus escreveu essa página quando eu fui à Turquia agora. Eu chego no aeroporto e à procura da pessoa que me foi pegar. Eu com malas, não falo turco, e eu à procura. Quando de longe eu vi uma placa com meu nome, Tomás. Eu disse, esse camarada é que veio a minha busca. E ele me pegou, subimos no carro, estávamos a caminhar. E para manter um ambiente agradável no carro eu procurei comunicar. Estamos a caminhar, ele está a me levar, estamos a sair de Esmirna, a caminho de Efésios, da cidade de Éfeso. Eu disse, pá, vamos comunicar para quebrar o gelo aqui. Sim. Então, turco não sei falar, mas sei falar algumas palavras em inglês, então vamos lá. Sim. Hello, my friend. Beautiful city. E ele simplesmente olhou para mim e disse, E eu percebi que ele não entendeu o que eu falei. E continuou a caminhar. Eu disse, vou tentar lançar mais alguma coisa em inglês. E lancei mais uma palavra em inglês e eu percebi que ele não falava. Ok. Ou seja, eu como inglês improvisado, ele não falava. Então estamos num carro, duas pessoas, no mesmo destino ou com o mesmo destino, mas que não falavam a mesma língua. Yes. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus me disse, abre uma página, começa a escrever. Por isso é que a página que Deus escreveu depois do Amém. Qual seria a mensagem? A mensagem seria, nós não entendíamos a linguagem um do outro. Porém, ele conhecia onde me estava a levar. Yes. E eu confiava nele, embora não entendia a linguagem dele. E Deus começou a me dizer, você não precisa compreender o que eu estou. Nem a minha linguagem você precisa compreender. Você precisa confiar que eu estou a te levar no lugar certo. Glória a Deus. Porque nem sempre que Deus vai falar, você vai compreender. E tem momentos que Deus não vai falar, vai estar em silêncio. Como aquele motorista naquele carro. Mas a confiança que eu tive é a confiança que você precisa ter. Você não entende a linguagem, mas confia que Deus está a te levar ao destino. E quando nós chegamos em Efésios, eu desci daquele carro, peguei as malas e Deus disse assim, comigo funciona do mesmo jeito. Às vezes no silêncio, confia somente que eu estou a te levar no lugar do teu destino. Meu Deus. Então, para você que nos acompanha, a palavra de Deus para ti hoje é, mesmo não ouvindo, creia. Deus está em silêncio, creia. Confia que Deus está a te levar a um destino e Ele não erra o caminho. Em nome de Jesus. Espírito Santo manda e como sempre nós só obedecemos. Deus nunca falhou. Yes. Deus nunca perdeu nenhuma guerra, nenhuma batalha, não vai ser a tua. Então confia. Aleluia. Pastor Domingos já disse aqui, mesmo em silêncio, você confia. Não importa qual é a profundidade desse poço, confia. Confia. Sintoniza a frequência de Deus. Mantenha ativo, olha para frente. Em Josué 1, o que ele diz a José? Não olha nem para a direita, nem te desvia. Não te desvia. Eu sei que muitas vezes a cruz fica pesada. Pesa, mas não te desvia. Olha somente para Ele, que ajuda o socorro. Quanto menos você espera, vai chegar. Quando Deus me fez ler Jeremias no calabouço, me veio assim um versículo. Eu acredito que Jeremias, quando entrou naquele poço, porque era fundo, ele disse, daqui eu não saio. Os ratos lá, as ratazanas. Mas Deus mandou o quê? O eunuco etíope, desconhecido, presta bem atenção. Deus vai sussurrar o teu nome em pessoas que se calhar você nem sequer conhece. Mas essas pessoas vão ir ao teu encontro para te socorrer. Somente confia nele. Confio. Deus é bom o tempo todo. Em tempo todo. Olha, está a ser prazeroso estar aqui nesta tarde, neste programa com o Pastor Domingos. Deus não falha,
ele foi escolhido a dedo por Deus e está a impactar a minha vida. Uau. Já entregou-me aqui várias chaves, que sei que estas mesmas chaves vão te abençoar. Pastor Eu Domingo, também estou a receber várias chaves aqui. então é sobre isso, né? Deus quando nos despeja, nós também temos que dar, Verdade. exatamente. Temos que dar. O Pastor Domingo vai voltar. Eu sei que vocês vão pedir que o Pastor Domingo volte, o Pastor Domingo vai voltar. Será um prazer. Vamos escolher um tema específico, porque um pastor da palavra é um pastor que impacta, traz reflexão e aprendizado. Então ele vai voltar para nos ensinar, tá? Subscreva o nosso canal para não perder nenhum programa. Partilhe a nossa página e coloca like. Pastor Domingos, quem quiser entrar em contato consigo, as suas redes sociais, se tiver mais alguma coisa para falar, esteja à vontade. Uau, quero sim, antes de apresentar as minhas redes sociais, Sim, vi que já sim. estamos a terminar. Hum. Mais uma vez, quero agradecer a serva Edna. Amém. A senhora não tem noção do impacto que tem sido o seu podcast. Amém. E eu acho, não sei se já tem, se não tiver, seria talvez uma direção de Deus. Precisamos levantar intercessores por esse podcast. Porque Deus tem usado esse podcast como uma ferramenta de evangelismo. Amém. De evangelismo. Hoje, na era digital, nós evangelizamos mais através das mídias digitais. Verdade. Por exemplo, a minha mensagem com maior alcance está com 1 milhão e alguma coisa de alcance. Uau. Mas eu preguei num culto onde só tinha 300 pessoas. Então, eu alcancei mais nas mídias do que presencial. Sim. Então, precisamos orar por isso. Amém. Porque o impacto que tem sido o pó de fé e o impacto que ainda será o pó de fé, Amém. eu acho que é tempo de levantarmos intercessores para que Deus cumpra realmente o que Ele direcionou a esta mulher. Amém. E quando eu apelo uma equipa de intercessão para o pó de fé, também apelo uma equipa de intercessão para a serva Edna, porque os podcasts aqui têm despertado mente, fé e coração. E o diabo não está feliz. É verdade. É verdade. O diabo não está feliz. Ele Não. vai fazer de tudo. Já faz, pastor. Já faz. Já. Só estou viva porque é mesmo os anjos. Verdade. Verdade. Para que pare. E muitas das vezes a forma dele fazer isso é tocar em áreas sensíveis aquela que é a locutora ou a entidade principal desse programa. Então precisamos orar muito por esta mulher, para que Deus continue a fortalecer, para que Deus continue a dar visão, sabedoria e para que sente nessa cadeira as pessoas que forem apontadas por Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Muito pastor. obrigado. Obrigado. Mesmo. Expectante, claro, né, para o próximo convite. Sim, 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 sim. Para quem quiser me seguir no Instagram, Domingos Tomás, 2S no final. Para quem quiser seguir no Facebook, Domingos Tomás Ministries. Para quem quiser seguir no TikTok, Domingos Tomás. Então, para quem quiser também seguir no LinkedIn, que nós também, graças a Deus, Deus tem alargado as nossas influências para a área social. Temos palestrado muito em atividades sociais. Muito bom. Para questões de lideranças e não só. LinkedIn Domingos Tomás, vai encontrar ali. Também estamos a trabalhar nessa questão. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Assim foi mais um Pó de Fé impactante que vai impactar sim, sim a sua vida. Subscrevam o nosso canal, curtam as páginas do pastor, que vocês vão se maravilhar. Conteúdo de qualidade que vale a pena, que vai alimentar o teu espírito. Perceba algo. Espírito de Deus, Espírito Santo manda, nós obedecemos. E todo filho de Deus tem que querer estar conectado com a fonte. Yes. Não é qualquer conexão. Conecta-se com o pastor Domingos. Conecta-se com a serva Edna. A escolhida Edna, as minhas redes sociais. Beijinho nos vossos corações a todos vocês que estiveram aí. E um beijinho e um forte abraço especial para o Brasil, pastor Ricardo, pastor Jonatas. E mais uma vez vou felizar a todos os semeadores deste ministério. Um forte abraço. Que haja multiplicação na vossa vida. Porque vocês sabem que não é fácil fazer um programa de Deus. O pastor Domingos já frisou aqui. Precisamos da tua intercessão, das tuas orações, mas também precisamos da tua ajuda, da tua semente. Semeia neste ministério. Você não está a semear na vida da serva Edna. Você está a semear num programa que é de Deus, que está a impactar vidas, que está a resgatar, está a devolver esperança. Aquela esperança que já tinha morrido. Aquela luz que já tinha se apagado. O Pó de Fé está a acender de volta na tua vida.
Então semeia neste ministério. O Pão de Fé está agora a construir um novo espaço. Bênção de Deus. Perceba algo. E nós precisamos da tua ajuda. Precisamos de ar-condicionado. Precisamos de câmeras. Precisamos de uma internet de qualidade para nós passarmos os nossos conteúdos ao vivo. Vocês pedem muito para alcançar mais vidas. E sozinho nós não conseguimos. Vamos precisar da tua ajuda lá à frente para nos ajudar a pagar o espaço. Hein? Alugamos. Então estamos a trabalhar para melhorar esse ministério. Não é fácil fazer a obra de Deus. Várias vezes eu, como serva Edna, já quis desistir. A primeira patrocinadora desse ministério é a serva Edna. Às vezes tudo que se tem é colocado no ministério. Eu só confio em Deus, porque a fonte dele não seca. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, jamais se abalam. E volta e meia, vocês é que mandam mensagem. O som, Pastor Domingo, nem tem noção do que nós passamos. O som não está bom, a imagem cortou, a imagem fez. Nós passamos mal, mas mesmo assim nós não paramos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que quer ser um semeador, vai passar aí o IBAN na telinha, semeia nesse ministério e haverá multiplicação na tua vida. O Espírito Santo mandou, e mais uma vez nós obedecemos. Vamos aos nossos patrocinadores e parceiros. Toques de Beleza Coivé, responsável por cuidar da beleza da escolhida Edna. Bolos da Cleosofe, um pedaço do céu para a sua mesa. Faz todo tipo de doces e salgados. São responsáveis pelos lanchinhos daqui do Pão de Fé. Dotes e carinho da Sol, doçura que vem do coração e da fé. Good Flowers, pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras. Comissão Emergida para Cristo, primeiro patrocinador deste ministério. Tem feito muito para este ministério. Comissão Emergida para Cristo a partir do Reino Unido, fora da Angola. Você que é da Angola, seja um patrocinador. Comissão Emergida para Cristo, um forte abraço. Biju Online, a melhor bijuteria que a serva Edna já usou. Hoje não estou com a Biju Online. Eles fazem envio a toda a Europa, estão em Portugal. E as suas bijuterias é banhado de 18 quilates de ouro. Pixel Tech. Pixel Tech é responsável por essas imagens de qualidade, pelos cortes maravilhosos. Também fazem cobertura de evento para todo tipo de evento. Então, entre em contato com a Pixel Tech, que vocês não se vão arrepender. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda. Aquela florista que costuma mimar os senhores, que viu, deu conta que os homens também recebem flores. E ela tem uma particularidade. As flores são perfumadas e bem detalhadas. Está acompanhada até com a camisa do pastor. E eu tenho uma grande honra em oferecer este buquê, pastor Domingos. Uau, obrigado. Uau. Cheiroso. Exatamente. Serva Carla, Uau. Deus abençoe a tua vida, Uau. como sempre. Parceira do Pão de Fé. Vamos fechar então o nosso programa. O pastor Domingo vai nos levar à oração para fecharmos este programa que foi uma bênção. Vamos orar. Oremos. Pai, te rendemos graça pelo privilégio que o Senhor nos concedeu. Estarmos aqui hoje reunidos para tratarmos assuntos relacionados a Ti, relacionados ao Teu reino e relacionados à Tua noiva. Queremos, ó Deus, que todo aquele que tiver contato com este conteúdo será transformado, será tocado. Queremos que o alcance deste conteúdo será fora da nossa imaginação. Amém. Grande, imensurável. Queremos, ó Deus, que vidas serão alcançadas e transformadas, não para a nossa glória, mas para a Tua glória. E nós te agradecemos. Queremos, ó Pai, debaixo da autoridade que nos foi concedida, profetizar sobre este ministério. Tua graça, Teu favor. Assim como Isaías 54 declara, firma as estacas, porque haverá expansão. Nós declaramos sobre esse ministério expansão, multiplicação, frutificação. Amém. Levanta patrocinadores, ó Pai. Levanta intercessores. Dê sabedoria, inteligência, força,
ânimo à tua serva, para que ela não desanime. Pois sabemos, ó Deus, que o inimigo fará de tudo para fazer com que ela pare. Todavia, a obra que o Senhor levanta, homem nenhum é capaz de parar. É por isso que nós oramos, para que a mesma força que o Senhor concedeu aos teus filhos, para vencer todo tipo de lutas e pelejas, eu oro para que o Senhor a conceda. Força física, força espiritual, força emocional. Essa é a nossa oração. E torna o pó de fé um testemunho vivo, uma referência. Oramos, ó Pai, porque cremos que haverá contrato inclusive de televisões. Televisões ligarão, não só nacionais até internacionais. Pedirão contrato, parcerias, porque cremos que esta obra é grande. Cremos que o Senhor tem grandes coisas para esta obra. Nós depositamos tudo em tuas mãos, na certeza de que o Senhor fez, está fazendo e fará, no nome de Jesus. Amém.